Todo-Poderoso e maravilhoso e justo e bom e fiel e verdadeiro e grande e poderoso Deus, majestoso, único, Senhor da glória. Nós te engrandecemos como Igreja do Senhor. Te glorificamos e te adoramos como Igreja do Senhor. Recebe-nos, Senhor, nesta manhã como adoradores. Torna-nos, Senhor, dignos de adorá-lo. Fala conosco sobre tudo que vai ser dito aqui hoje, que seja para o nosso elevo espiritual, para o nosso crescimento como cristãos. Abre a nossa cabeça para entendermos. Tira, Senhor, tudo aquilo que tem incomodado os nossos ouvidos para que venhamos a escutar melhor. Ajuda-nos a vermos as coisas que normalmente não costumamos ver. Fala conosco, Senhor. Livra-nos da mentira, dos mentirosos, e que a tua presença seja constante nas nossas vidas. Esta é a oração que eu deposito aos teus pés, no santíssimo nome do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Cristo Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13. Está com a Bíblia aí? Abra. Vamos ler. Não posso ler. Ouça. A própria Bíblia diz que a fé vem de ouvir. Já falaram que a fé vem assim, assado, acolá. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir a pregação, e a pregação vem pela palavra de Cristo. Hebreus 4, 12 e 13. Todo mundo conhece essa passagem e nós vamos falar um pouco hoje usando aqui esta passagem. Vamos ver o que ela diz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes
aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Eu, como pastor da igreja, não de denominação, da igreja, eu luto, mas eu luto mesmo, porque eu não conheço todas as pessoas que me acompanham, que veem o vídeo, né? Eu acho que num total, assim, imagino, né, pelos números que eu vejo, umas 200 pessoas no total. Eu não as conheço, eu conheço nem 10% desse número. E eu tenho uma luta, porque eu não quero ser grosseiro. Não tenho esse interesse nenhum. Eu não quero ser visto por nenhum dos irmãos e irmãs como uma pessoa rígida, brava, uma pessoa que só acusa. Mas eu tenho sempre o desejo ardente de ser usado por Deus e trazer mais e mais pessoas para a igreja. Não para me seguirem, nem para acompanharem um culto, mas para a igreja. Quando eu digo para a igreja, eu estou dizendo para a salvação. É isso que eu quero, mais e mais pessoas sendo salvas, entendendo, conhecendo a palavra, podendo levar a palavra para outras pessoas, tendo segurança para falar de Jesus, mesmo e principalmente quando somos confrontados. Então, esta palavra bíblica que eu trouxe hoje e convidei vocês para lerem comigo, é uma declaração bíblica de que Deus se preocupa com cada um de nós. Por isso, Deus precisa, por essa preocupação, entre aspas, né? Deus é Espírito, Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Deus não se preocupa, mas a gente usa esses termos muito humanos para que a gente possa entender e até para que tenhamos argumento para falar. Então a gente usa o termo Deus se preocupa conosco. E por se preocupar, você entendeu o porquê desse termo? Deus precisa tratar o nosso coração com profundidade e frequentemente Deus nos confronta.
esse texto que a gente acabou de ler, em Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13, ele deixa muito claro para a gente que o nosso coração, quando a Bíblia fala, bom, eu não vou generalizar, vou falar nesse contexto aqui de Hebreus 4, 12 e 13, o nosso coração aqui é a nossa alma. Então, esta passagem bíblica diz que a nossa alma, o nosso coração, ele está exposto e que nada fica oculto. E eu sei que isso não é popular. Ninguém quer que a sua alma, os seus desejos, está tudo na alma. As suas vontades, os seus anseios, fique visível. Então isso não é popular, isso não traz tranquilidade para ninguém, porque todo mundo tem lá os seus desejos. E quem prega a palavra, na minha visão bíblica, e se alguém quiser me confrontar, eu estou à disposição também. É engraçado, eu falo isso e não sei por que as pessoas não me confrontam. Eu fico preocupado, será que as pessoas têm medo, têm receio? Porque não é para ter medo ou receio. Não é para ter. Mas se alguém quiser me confrontar, eu estou à disposição. Porque um pregador da palavra de Deus, ele precisa pregar a Bíblia toda. Ele precisa pregar a totalidade da palavra de Deus. Eu não posso pregar só sobre família, sobre alma, desejos, sobre namoro, prosperidade. Eu tenho que pregar a Bíblia inteira. É isso que está lá em Atos, capítulo 20, versículo 27. A Bíblia diz para mim, olha, você tem que pregar a Bíblia toda, Mário. Atos 20, 27. Às vezes eu evito de ler, né? Porque põe óculos, tira óculos. 20 e 27. Está aqui, cadê você? E porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Então isso me leva a entender que eu tenho que pregar a Bíblia toda. Eu tenho que me esforçar para fazer isso. Eu tenho que me esforçar. É claro que eu não sou perfeito, eu digo isso todo dia. Eu não sou perfeito. Eu não sou o bam. Mas naquilo que me cabe, eu me esforço. Então, existem coisas na Bíblia que eu falo e eu sei. Pensem vocês que eu não sei. Que deixam uma boa parte ofendida, e essa boa parte, eu não vou ver aquele cara não, ele fala que tudo está ruim, vai piorar, tá louco. Eu sei que tem gente que não gosta. Esse pregador aí, ele deixa a gente desconfortável. Mas eu quero dizer para você que, se você ler de novo Hebreus capítulo 4, versículo 13, você vai ver que é exatamente isso que está escrito ali.
Pode ir lá ler. Deixa de me ouvir, vai ler ali. Então, eu entendo que como pregador da palavra de Deus, eu preciso trazer, por causa disso que eu digo, que o primeiro ouvido que ouve o que eu falo é o meu, porque eu me confronto primeiro do que eu confronto você. Aliás, não sou eu, é a palavra de Deus que nos confronta. A verdade, ela sempre é confrontadora, meu irmão, minha irmã. A verdade sempre vai confrontar. A verdade, inquestionavelmente, ela sempre vai incomodar as pessoas. Então, é muito parecido como um pai, uma mãe, que precisa frustrar o seu filho pequeno que insiste em ter um comportamento ruim, destrutivo. Não tem o que. Às vezes, semana retrasada, eu tive que chamar a atenção do meu neto, o Paulo. Ele não gostou, mas eu tive que falar com ele. Olha, não é assim, meu. Não é por aí, não. Então cabe, ele estava comigo. Não que o pai e a mãe não o façam, fazem também. Mas ele estava comigo e aquele momento dele foi um momento que eu tive para mostrar para ele, ou tentar mostrar que o caminho não era aquele. Então a gente faz isso, o pai, a mãe, quem tem oportunidade de fazê-lo, faz para evitar coisas maiores e piores, não é? Um filho que só quer comer chocolate, um filho que quer sair numa noite fria sem agasalho, o que você faz? Chocolate é gostoso, mas não pode comer toda hora. Ninguém vive comendo só chocolate. Você vai sair sem agasalho, cara? Vai pegar aí um resfriado, uma pneumonia, sei lá, para quê? Põe um agasalho. Opa, essas suas companhias aí não são boas. Não quero você com elas. Mas por quê? Por causa disso. A gente não faz isso. Eu não tenho mais filho pequeno, mas tenho neto. Quem tem filho sempre toma conta. Igualmente, aquele que é líder. Eu não sou líder de nada, mas eu trabalho com a espiritualidade. Eu prego a palavra de Deus, que é Espírito. Então eu me sinto na necessidade de alertar dos perigos ou erros que a própria palavra de Deus denuncia. Eu não acrescento nada aqui, ou pelo menos eu tenho uma luta, vocês não sabem, não tem como vocês saberem, porque a luta é minha, para não acrescentar nada à palavra de Deus. Eu não adapto a palavra de Deus ao gosto daqueles que estão aí. É até bom que eu não vou adaptar nada. Eu vou falar aquilo que a palavra está dizendo.
mas você precisa se atualizar. Eu já ouvi isso. Você precisa se aculturar. Opa, bonita a palavra. Eu acho que até as pessoas que já falaram isso para mim, eu não estou aqui repreendendo ninguém. As pessoas são bem intencionadas, elas têm intenção boa, talvez até intenção de ampliar o ministério. O Mário precisa se atualizar, ele é muito atrasado em algumas coisas. Ele precisa ver que a cultura está mudando, então muita gente não segue ele porque ele é muito batidão, entendeu? Eu acho que até são pessoas bem intencionadas. Porque e isso eu falo toda hora aqui, eu sei que muita gente não entende, ou não concorda, ou não dá atenção, né? Eu sei que quando a gente fica falando, tem hora que as pessoas não ouvem, eu sei disso, mas é assim, né? Eu sempre digo aqui que os nossos cultos têm a liturgia. O que é liturgia? Liturgia é a maneira como eles acontecem, né? O começo, a pregação, não sei o quê. Eu sempre digo aqui que isso aí é uma cópia da missa. A maioria não concorda, não presta atenção, não liga, não é? Mas faz parte de uma tradição que não é evangélica, que não está no Evangelho. E eu não posso, irmãos e irmãs, eu estou contando aqui hoje para vocês um pouco da minha luta. Eu não posso diluir a integridade do Evangelho para ganhar pessoas que nos acompanhem. Eu não posso fazer isso, eu não vou fazer isso. Eu já falei que se não tiver ninguém, eu vou pregar para mim. Eu não posso diminuir ou reduzir qualquer anúncio contra o pecado e o arrependimento porque as pessoas não gostam de ouvir. Porque é disso que Jesus falou. Às vezes eu falo alguma coisa aqui, aí a pessoa, na minha Bíblia está diferente. Eu digo, olha, a Bíblia já passou por várias atualizações, revisões, né? Não que ela seja mudada. Os termos, porque a língua portuguesa, irmão, irmã, ela é viva. Você sabia que a língua é viva? Ela muda, ela altera. Por causa da cultura. Então, para que a Bíblia se torne mais compreensível, ela passa por atualizações de termos, né, de palavras, mas ela não pode abandonar o conceito dela. E o conceito da Bíblia, preguem ou não, você goste ou não, é que pecado é rebeldia contra Deus. E o pecado, falar contra o pecado,
esclarecer sobre o pecado é parte fundamental do Evangelho. Porque, irmão, irmã, se nós não somos pecadores, né? Pecado é rebeldia contra Deus, a gente não precisa de Salvador, então está tudo bem, está tudo tranquilo. Salvador para quê? Então Jesus está fazendo o que aí? E eu vou entrar nesse assunto assim, entrar e sair, tá? Se você que está aí me ouvindo, me vendo, ou vai ver, vai ouvir, acredita que exista vida em outro planeta, eu já trouxe isso para vocês aqui. Já falei. É um bom questionamento. Existe vida em outros planetas? Ah, existe. Não é possível que Deus só tenha criado a vida na Terra. Existe. Ah, tudo bem, existe vida. Existe pecado ou não? Em outro planeta onde existe vida. Porque se existir o pecado, precisa existir um Cristo, um Jesus, um Salvador. Se não existir pecado, é o Éden. O que as pessoas que estão no Éden, no paraíso, viriam fazer aqui na Terra? Um lugar pecaminoso, cheio de morte, cheio de mentira, onde as pessoas cheiram mal ao ponto de precisar tomar banho todo dia. E isso tudo é por causa do pecado. Um lugar de doença, um lugar de germe, de bactéria, coisas monstruosas. Eu não sei, seja... Quer ver? Eu faço esses convites assim. Uma coisa simples. Você já viu caruncho depois que ele surge no macarrão assim antigo, velho, farinha de trigo que fica muito tempo no armário, surgem uns carunchinhos pretinhos. Você já viu um desse daí com uma lupa? Essas lupas comuns que são monstros. Aliás, esses monstros do cinema, né, eles são criados com base nisso que existe aí. Bactérias, vermes. Aí que se criam os monstros do cinema. Procura ver um caruncho desses de feijão velho e tal, né? Pega uma lupa, põe ele ali e é um monstro. Uma lupa, imagina se você for ver as coisas com um microscópio, né? O que esse pessoal vê. Então, o pecado é rebeldia contra Deus. Se há vida em outro planeta e não existir pecado lá, esse planeta será o paraíso, o céu. Por que eles viriam para cá, os OVNIs, objetos voadores não identificados, os ETs, os extraterrestres, Pensa. É assim que eu penso. Não estou dizendo para você acompanhar o meu pensamento, mas para a gente usar a Bíblia para raciocinar. Onde Satanás fica nesse contexto todo? A Bíblia diz que ele, em Jó, por exemplo, que ele estava a rodear a Terra. Será que ele não pode rodear esses outros planetas ao ponto, se existir vida? Eu não estou dizendo que existe, estou colocando para você. Eu tenho consciência que não existe. A palavra de Deus, ela precisa ser mais entendida por nós.
Infelizmente, as denominações, elas optaram por não mencionar o conceito de pecado ou aceitar determinadas coisas que a Bíblia não aceita. Coisas que levam fazem as pessoas levarem uma vida desalinhadas com Deus. Então, eu estou falando tudo isso porque eu falei da luta, do problema, né? Se você abrir agora a sua Bíblia aí, você nunca viu, Marília? Não sei. Né? De repente você nem vai achar caruncho aí na sua casa. Mas se você encontrar uma hora, um dia, faça isso que eu falei. Faça. Né? É tão fácil a gente achar uma fruta, às vezes goiaba tem muito disso. Tem aqueles bigatinhos, né? Proteína pura, aquilo lá. Enfim, põe uma lupa, veja. Você vai ver isso que eu acabei de falar, você vai falar, pô, não é que o cara... Esses carunchos, eles são monstros, né? Tem um negócio assim na frente, é um negócio horrível. Né? Imagina isso no tamanho de um elefante, por exemplo. Tá? Mas eu estou dizendo tudo isso, meu irmão, minha irmã, para dizer que eu não estou buscando popularidade nenhuma. Eu batalho, eu luto para levar a Bíblia. Falho, claro que falho. Muitas vezes eu falho. Mas se você abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 12, versículo 51, isso aí isso encaixa muito bem no que essas denominações fazem. A maioria, não todas. Existem denominações sérias. Sérias, existem. É dificílimo de se achar, mas existe. E você vai ver que Lucas 12, 51, Jesus diz assim, né? Nas minhas palavras, vocês pensam que eu vim trazer a paz na terra? Não. Eu vim trazer divisão. Mas ele não é o príncipe da paz, é da paz espiritual. Ele não é o príncipe da paz terrena. Porque ele mesmo declarou que ele não veio trazer a paz. Não é esta paz que os políticos dizem que estão buscando. Não. É a paz com Deus. Ele é o príncipe da paz, porque Jesus é aquele que traz a paz para o homem com relação a Deus. Não é a paz terrena. Ele não é o príncipe da paz, não é aquele que vai lá na Ucrânia trazer a paz entre Ucrânia e União Soviética. Não. Se você pensa assim, eu quero dizer para você que a sua interpretação bíblica não está correta. E te convido, irmão, irmã, a ler Romanos capítulo 5, versículo 1. Ah, não, esse pastor está inventando. Vai lá, leia, eu vou ler. Porque o nosso tempo vai apertando aqui. Romanos, deixa eu abrir aqui, Romanos 5, 1. Eu falei que a paz que Jesus traz é entre o homem e Deus. Não foi? Não é a paz de país contra país. Não. Olha só.
Romanos 5:1. Justificado, pois, mediante a fé, temos quem? Nós, os seres humanos, paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa disso que ele é o príncipe da paz, não é porque ele quando eu digo graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, é que a paz, por causa disso que a paz excede tudo, ela vai além do entendimento humano, porque é a paz do homem para com Deus. Então, esta declaração de Jesus, né, que ele não veio trazer a paz, não. Aqueles que seguem Jesus não terão paz. Você segue Jesus? Então você não vai ter paz. Ah, mas então eu vou abandonar, aí é problema seu. Eu não posso, eu não faria isso. Não faço isso. Abandonar Jesus para ter paz. Ah, mas não é do jeito que você está falando. Claro que quem segue Jesus vai ter paz. Não, não vai ter. Me mostra na Bíblia. E mostro? Claro que mostro. Abre aí a Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Esperar um segundinho, todo mundo achar. Tem 1 Timóteo e 2 Timóteo. Toma cuidado, senão você abre em primeira, não vai estar o que eu vou falar. É 2 Timóteo 3, 12. Olha só o que está escrito aí. De fato, eu estou falando com as minhas palavras, tá? Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? O quê? Perseguidos. Então quem fica propondo coisas mentirosas, entendeu? É para trazer seguidores, mas não pregam a verdade. As pessoas, cada um escolhe o que você quer. Ouvir a verdade? Aqui você pode, se você quiser. Eu não sou perfeito. Não pensa que você vai encontrar aqui 100% de perfeição. Você não vai. Eu não sou perfeito. Mas eu me esforço para trazer a verdade, a palavra de Deus. Por causa disso que eu uso esse termo desde que eu comecei. A palavra de Deus pura, santa, cristalina e verdadeira. Então eu gostaria, na minha oração, que vai começar exatamente agora, de fim de culto, o que eu quero pedir para Deus? O que eu vou pedir para nós aqui? Que a gente seja Deus e Pai Todo-Poderoso. Que nós sejamos aceitáveis diante do Senhor, não diante das outras pessoas. Que nós sejamos agradáveis diante do Senhor, não diante das outras pessoas. Que eu seja aceitável e agradável diante daquele que me salvou, diante daquele que me chama todos os dias, bem, mal, às vezes arrasado, para pregar o Evangelho. E que cada um dos meus irmãos e irmãs tenham o mesmo desejo e o mesmo compromisso
não me usando como exemplo, porque eu não sou exemplo, mas o mesmo compromisso de Jesus e dos apóstolos. Esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.